Mixagem, usando referências sonoras. Seja bem-vindo ao 28º disco da série Mão na Massa, onde você vai acompanhar a produção de uma música completa, desde a composição até o lançamento nas plataformas digitais, passando por gravação, edição, mixagem, masterização, etc. Hoje eu quero falar sobre o uso de referências sonoras, tá? Quando a gente vai mixar, a gente tem os nossos monitores de referência, que podem ser caixas, podem ser fones de ouvido, etc. Tá? Essa é uma parte. Outra parte é a gente usar músicas de referência. E uma pergunta assim, primeiro de tudo, muita gente tem preconceito com isso, tá? Muita gente acha que, eu estou fazendo um trabalho artístico, eu não preciso comparar o meu trabalho com o trabalho de outras pessoas. Ok, a arte não tem regra, cada um faz como quer. Mas você pode não comparar, teu cliente vai comparar, o teu público vai comparar, sabe? Sempre vai colocar uma música do lado ali e dizer, não, essa aqui tá melhor por causa disso, ou essa aqui tá pior por causa disso, tal. Então sempre vai haver uma comparação. Eu prefiro comparar eu mesmo, quando eu estou mixando, para eu ter uma base de onde eu quero chegar, tá? Por exemplo, o cara me manda uma música para mixar, um trabalho que ele produziu, e ele fala assim, eu sou muito fã de tal artista e tal artista, eu gosto muito dessa música porque ela soa muito bem em qualquer lugar, tal. Eu queria algo que soasse parecido com essa música nesse sentido. Tá? Não parecido, que a música se pareça com a outra, mas que ela tenha o mesmo tipo de resultado sonoro quando eu coloco nos lugares. Por exemplo, eu coloco no meu celular, no meu fone de ouvido, e eu ouço essa música e ela soa muito bem. Eu pego essa mesma música, eu coloco no carro, soa muito bem. Eu coloco nas caixas na minha casa e ela soa muito bem, tá? Nos meus monitores, etc. Eu queria que a minha música também soasse bem em qualquer situação, assim, que tivesse um equilíbrio tonal parecido com essa. Equilíbrio tonal é graves, médios, agudos meio parecidos, tá? Então não é a questão de você copiar a música, tá? Mas de você ter uma música que, por exemplo, toque uma música na rádio e aí depois toque a sua música e a sua música tá dentro daquele padrão, entre aspas, tá? Porque não existe padrão, tá? Tem músicas que são mais brilhantes, tem músicas que são mais fechadas, músicas que têm mais grave, músicas que têm mais volume e tal, mas tem uma certa coerência entre essas músicas que é interessante você conseguir. E aí você compara com referências. Aí vem uma questão que muita gente me pergunta, mas o que eu uso de referência? A referência geralmente é aquilo que é mais popular dentro do estilo que você está trabalhando, tá? Porque é o que a maioria das pessoas ouvem. Mas eu trabalho com um estilo que é super não popular e é estranho isso, aquilo, e a música que eu gosto é essa aqui. Sem problema. Sem problema nenhum. Você vai trabalhar com a música que você gosta, que você sabe que soa bem. Entendeu? Mas, no geral, a referência é isso. Por exemplo, quando a gente pensa em referência de áudio, acabam sendo os álbuns mais vendidos de todos os tempos. Tá? Você vai acabar caindo em Thriller, do Michael Jackson, em Álbum Preto, do Metallica, em Dark Side of the Moon, do Pink Floyd, em Back in Black, do AC/DC. Esses discos foram super vendidos, assim, super bem vendidos. E se você pensar, por exemplo, eu trabalho com sertanejo, tá? Então é o que está rolando hoje. É você pegar as músicas de maior sucesso agora, você escolher uma que você acha que soa muito bem em qualquer lugar, e ela vai ser a sua referência para fazer o seu trabalho. Eu acho que isso faz o trabalho dar um salto absurdo de qualidade. Tá? Eu vou mostrar aqui essa música o Homem-Máquina, né, que é a música que a gente está trabalhando. Eu vou mostrar ela, a mixagem que eu tinha feito até então, que está soando bem e tal, e depois que eu usei a referência. Tá? Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Ó. Então, essa aqui, eu vou colocar o segundo refrão mesmo. Segundo refrão dela, e vou colocar para tocar a mixagem que eu tinha feito originalmente, tá? Então eu estou fazendo aqueles 6 passos para mixagem, tá? Então eu já fiz, já levantei os volumes, primeiro passo, tem vídeo disso tudo, tá? Tem vídeo desde a composição da música, volta aí que vale a pena. Já levantei os volumes, já trabalhei o Master Bus, já trabalhei a equalização e compressão entre os canais, já coloquei efeitos, agora eu vou comparar com uma referência, tá? Comparei com uma referência e cheguei à conclusão. Vamos ouvir como é que estava a música antes de eu comparar com referência. Aceitar sem questionar, programando pra obedecer, concordar sem nem pensar, o homem máquina tá contra vez. Agora comparando com a referência, deixa eu colocar aqui o segundo refrão também. Aceitar sem questionar, programando pra obedecer, concordar sem nem pensar, o homem máquina tá contra vez. Aceitar sem questionar, programando pra obedecer. Aceitar sem questionar, programando pra obedecer.
meus ouvidos e para o meu gosto soa absurdamente melhor. Tem muito mais mordida, muito mais definição, e é a região dos médios, principalmente, que é uma região importante, porque a maioria dos sistemas de reprodução, eles têm os médios, eles acentuam os médios, vamos dizer assim. Tá? Quando você ouve num falantinho de celular, quando você ouve num falante de laptop, em qualquer lugar que você está, o médio é o que fica mais em evidência. Então você ter definição nesses médios é muito importante. Para mim melhorou muito a mixagem aqui, ela tem mais, como eu falei, mais mordida, mais definição e tudo mais. O que eu usei aqui de referência foram duas músicas. Eu usei American Idiot, do Green Day, que é uma música antiga, de 2004, tá? E usei mas soa muito bem. É uma música que todo lugar que eu ouvi, eu já ouvi em PA, já ouvi em monitores de referência, já ouvi em carro, já ouvi em vários fones diferentes, sempre soa bem. Né? Então é uma mix muito bem feita do Chris Lord-Alge. E a outra é uma Bottoms Up do Nickelback, que eu uso faz uns anos também, acho que essa música é de 2008, se eu não me engano, 2010, alguma coisa assim. E tem uma mix muito legal, tem uma largura de som muito legal e tudo mais. Então são duas músicas que eu uso muito assim quando eu trabalho com rock. Não tenho nenhuma pretensão de ficar parecido com essas músicas, mesmo porque as duas músicas elas são bem diferentes a mixagem, tá? American Idiot acaba tendo uma coisa mais voltada para o médio, a Balance Up ela tem uma coisa mais voltada para o grave, o baixo é bem largo, tá? É bem alto, ela é afinada diferente, acho que é drop D, tal, então é uma afinação mais grave, que dá um mais grave no geral na coisa, tal. Andamentos totalmente diferentes, tal. As duas músicas não têm a ver uma com a outra. Quando você coloca, você vê que tem uma disparidade de som entre elas. Mas eu quero que a minha tenha a cara dela e que ela soe tão bem quanto as outras, tá? Então o que eu faço aqui, eu coloco lado a lado aqui, ó. Eu fiz um folder aqui, isso eu fiz quando eu fui fazer o processamento do Master Bus, tá? Então todos os meus canais aqui estão passando por esse folder, tá? Todos os meus efeitos, todos os meus bateria, baixo, todos os canais da música estão passando por esse folder e sendo processados nesses plugins aqui. Eu criei canais ao lado desse canal que não estão passando por ele, estão indo direto no Master Bus. Tá? No Master Bus aqui eu tenho o Restream, que é o plugin que eu uso para mandar o áudio para o OBS, que é o software que faz a captura de vídeo aqui para fazer esse vídeo. Tem o MV Meter, que é um medidor de VU. Tá? Então é só mede, ele não muda o som. E tem um Yulin Loudness Maximizer que também é para medir volume. Tá? Nenhum deles altera o som da mixagem. Tá? Então as minhas referências elas estão indo diretamente aqui para a saída sem passar por nenhum processamento. Isso é importantíssimo para mim. Primeiro, é importantíssimo que eu tenha dentro do mesmo projeto para eu poder fazer isso aqui, ó, solar entre uma música e outra. Né, instantaneamente e poder perceber a diferença entre uma e outra. Se eu tenho que fechar uma janela, abrir outra janela e colocar, a minha referência já pode não ser a mesma, tá? Então eu tenho que ter dentro da coisa, dentro do meu projeto, e eu tenho que ter isso indo direto para o Master Bus, sem passar por nenhum processamento, porque eu quero saber o som original da música, tá? A qualidade de som original da música. Algumas pessoas perguntam, onde eu consigo, né, esses áudios em alta qualidade? Eu geralmente ripo de CD, eu tenho muitos CDs ainda, não os ouço há muitos anos, mas eu tenho eles aqui, ouço das plataformas mesmo, mas eu ripo de CD. Você pode comprar, se você quiser em alta definição, tem um site chamado HD Tracks, HDTRACKS, que vende áudio inclusive em 24 bits, em 96 kHz, algumas músicas tem, tá? E tem muita música conhecida lá, então você pode comprar uma música só, se você quiser para usar de referência e tal. E aí o primeiro passo, quando você vai comparar com uma referência, é acertar o nível dessa referência. Porque a tua mixagem ela vai estar mais baixa que a referência foi masterizada e já está no volume alto. Tá? Essas músicas elas batem aqui -6, -5 LUFS, tá? dB, LUFS. Então elas são bem altas. E a minha mix está batendo em torno de -18. Tá? Então eu tenho 13 dBs de diferença aqui. Então a primeira coisa que eu fiz foi baixar essas músicas aqui 13 dBs. Como é que eu cheguei nessa conclusão? Eu vou ter que tocar um pouquinho das músicas aqui, não vai ter muito para onde correr. Eu não queria tocar por causa de monetização do vídeo, de não derrubarem o vídeo, mas eu vou tocar um trechinho, tá? Então, o que eu faço? Eu ligo aqui o MV Meter, que ele é um medidor de VU, e eu baixo a música para ela bater mais ou menos em -13, em 0 dB aqui, ó, em 0 dB VU. Tá? A outra. Vocês veem que são bem diferentes uma da outra, né? E a minha...
A minha tá até mais alta, né? Eu preciso baixar um pouquinho. Mas enfim, é assim que eu faço, tá? Eu comparo aqui e aí eu comparo no ouvido, tá? Primeiro eu comparo com algum instrumento de medição, porque todos os instrumentos de medição, eles são feitos para simular o ouvido humano. E todos eles falham miseravelmente nisso, tá? Nenhum deles é tão sensível quanto o ouvido humano. Então, para mim, é importante que eu consiga passar entre uma música e outra e eu ter mais ou menos o mesmo volume auditivo. Tá? Então eu coloco a minha música, que eu mixei, as minhas referências, eu vou baixando as referências até o momento em que eu alterno entre elas aqui, ó, e eu tenha mais ou menos o mesmo volume. Aceitar, Vocês veem que o volume auditivo está parecido, apesar da minha música estar mais alta, né? Porque a minha música está com mais picos, né, do que as deles, né? Porque a minha música não foi masterizada ainda, tá? Mas eu tenho que deixar mais ou menos o meu volume. Se a música que eu estou usando de referência ela tiver 1 dB mais alta que a minha em audição, ela vai ter 1 dB a mais de grave, de médio, de agudo, de tudo, né? Então ela vai ficar muito melhor. Então você tem que achar primeiro esse equilíbrio entre as duas coisas. Essa é a parte principal da coisa. Depois que você achou o equilíbrio, aí eu começo a fazer o seguinte, peraí, deixa eu ouvir o meu bumbo. Ele tá batendo forte que nem o dos caras ou não? Entendeu? Nesse caso específico, por exemplo, eu achei que o bumbo estava muito durinho, porque o bumbo que eu gravei era um bumbo pequeno, de 20 polegadas, e ele estava abafado. Então o que acontece? Ele não tem tanto decay, ele faz o tum e morre, né? Ele não tem o tum tal. Então eu acabei subindo o sample de ambiente do bumbo, esse sample aqui, ó. Opa. Para dar mais decay no meu bumbo, tá? Isso é uma coisa que eu fiz. E fui ouvindo também para ver mais ou menos o timbre geral se está meio parecido. Eles são diferentes, são músicas diferentes, não vai ficar igual, não é essa a questão, tá? Mas eu quero que o meu bumbo bata forte que nem bate o bumbo da referência. Tá, coloquei, achei um caminho, pô, tô gostando, tô ouvindo minha música sozinha e não acho que o bumbo tá exagerado, eu acho que ele tá bem presente, tão presente quanto tá nas outras músicas, beleza, vamos pra caixa, entendeu? Aí eu comparo a caixa, pô, a caixa das referências tinha mais mordida que a minha, ela tinha mais médio agudo acontecendo do que a minha, eu acabei puxando um pouco mais. Vamos ver prataria aí, chimbal, essas coisas, se tá mais ou menos no mesmo volume. É uma coisa interessante. A tendência das pessoas, geralmente, quando vão comparar com uma referência, é meter um equalizador na saída da mix e ir mexendo no equalizador. Não que isso seja errado ou seja impossível de você conseguir um bom resultado, porque quando eu masterizo o trabalho para outras pessoas, é o que eu acabo fazendo. Tá? Mas eu acho que é muito mais efetivo quando você trabalha nos canais mesmo. Quando, por exemplo, eu sinto falta dos pratos acontecendo. Em vez de eu subir agudo, eu aumento os pratos. Entendeu? Então eu vou trabalhando dessa forma. Aí, por exemplo, o baixo. Pô, o meu baixo tá batendo que nem o deles, deixa eu ver o volume geral. Pô, o dos caras tá bem presente. Pô, o meu tá meio tímido, ou então o meu tá muito alto. Tá, deixa eu trazer mais junto. Deixa eu ouvir minha música de novo. Deixa eu ver se faz sentido esse baixo ser mais dentro ou se é melhor ele ficar mais alto. É uma referência, não é uma lei. Tá? Então acerto mais ou menos o meu baixo, porra, legal. Deixa eu ver minhas guitarras. Guitarra eu abri bastante, média e alta, porque eu tava com medo das guitarras ficarem estridentes, mas o que acontece? Minhas guitarras são mais abafadas que as das referências, e as referências elas vinham mais na cara, e a minha não, a minha tava tímida. Tá? Se você ouvir a guitarra aqui. aceitar, sem questionar, programar. Aí você ouve aqui. Aceitar, sem questionar, programando. As guitarras vieram muito mais para frente. Tá? Fez muita diferença. Então, eu vou fazendo isso com todos os elementos da música. E depois que eu chego num ponto, geralmente eu comparo o refrão, tá? Da música com o refrão das outras. Eu alinho, tá? Os refrões todos e eu vou ouvindo. Assim eu faço até um looping aqui. Pego, por exemplo, ó, vamos dizer, esse trecho aqui é o meu refrão. Então faço um looping aqui, ligo o looping e fico tocando e comparando com as referências. Quando eu chego num acordo, aí é hora de eu mexer a minha música em relação a ela mesma. Tá? Então, de repente, eu tenho, nesse caso aqui específico, eu tenho alguns elementos que não acontecem no refrão. Eu tenho um piano, tenho um violão, tenho uma guitarra limpa e tal. Então, deixa eu ver esse piano, esse violão, essa guitarra limpa em relação ao refrão. Quando termina o refrão e entra essa parte que tem esses instrumentos, será que eles estão no volume legal? Será que eles estão com brilho legal e tudo mais? Aí eu começo a trabalhar minha música em relação a ela mesma. Tá? E acerto todas as disparidades que eu quero. Quando eu ouvi minha música e falei, pô, agora tá legal, deixa eu comparar com a referência de novo, deixa eu ver se faz sentido ou se eu preciso mexer em mais alguma coisa. Então é um processo um pouquinho demorado. Eu acho que eu perdi aqui umas 2 horas, talvez, para chegar num acordo com essa música, com essa parte.
Porque geralmente é aquela coisa, eu tô mixando de forma artística, total, à vontade e tal, fazendo o meu trabalho e tal. Eu não comparei com nada. Na hora que eu vou comparar, aí geralmente eu tomo um pau. Entendeu? Aí que pego. Porque eu pego músicas que eu sei que soam muito bem, que são muito bem feitas, entendeu? Então eu tô mirando muito alto. Tá? Essas músicas que eu mostrei de referência são músicas que foram gravadas em estúdios excelentes, com músicos excelentes, com produtores excelentes e engenheiros de som excelentes, tudo de altíssima qualidade. E a outra música que a gente está trabalhando foi gravada num estúdio de ensaio, com uma bateria de ensaio, entendeu? Com a gente tocando, né? É diferente, é diferente. Eu sou um bom músico, ok, tá, os músicos que tocaram são bons, ok, mas assim, a gente tá fazendo, tá tirando água de pedra, leite de pedra, né, o pessoal fala. Porque, cara, eu tô mirando muito alto e tentando chegar muito alto, e por isso o resultado fica melhor. Porque eu não me conformo, eu não digo assim, essa bateria não é uma bateria com bumbo de 20, ela não vai dar muito, nunca a pressão de um bumbo maior que nem essas baterias foram gravadas. Eu não quero saber se foi de 20, de 18, de 16, eu quero que tenha o som de bumbo, eu vou dar um jeito de chegar o mais próximo do que eu quero, entendeu? Eu posso não chegar tão perto deles quanto eu gostaria, mas eu vou ter melhorado o meu resultado, tá? Então essa é a questão da referência, eu melhorar o meu resultado, tá? Semana que vem a gente vai ter o vídeo final da mixagem, que é onde eu falo sobre automação, que é você desenhar a mixagem, você acertar detalhes trecho por trecho da mixagem. Tem bastante coisa para fazer nessa música ainda, para deixá-la do jeito que eu quero. Eu falei que eu trabalho com desconforto, né, ao longo da mixagem. Eu já estou desconfortável com algumas partes. Eu falo, não, aqui tinha que ter mais violão, mas no começo o violão está no volume bom, então eu preciso automatizar isso aí. Sabe, aqui a voz ficou meio para dentro, aqui a voz ficou meio alta, tal. Então essas coisas todas eu vou fazer na semana que vem, vou falar a respeito, tá? Se você quiser acompanhar a mixagem de várias músicas dessa forma, eu tenho um curso chamado Mixando a Sua Música. Tá? Eu tenho versões com 2 músicas, com 13 músicas, com 26 e com 52 músicas. Esse curso originalmente eram 52 músicas e depois eu desmembrei ele, tá? Eu mixei músicas que foram enviadas pelos alunos da primeira turma. Então tem de tudo um pouco, tem vários estilos diferentes, tem vários estilos de produção diferentes, tá? Tem gente que fez a coisa toda eletrônica, tem gente que fez a coisa toda microfonada, tem coisas que são híbridas, a bateria é programada e a guitarra é microfonada, tem música que é totalmente eletrônica mesmo, tipo EDM mesmo, tal, e tem músicas que são acústicas, enfim, é um curso que eu fiz pensando em tentar passar a minha experiência de estúdio comercial dos anos 90, onde a gente trabalhava com vários artistas de estilos diferentes ao longo de uma semana. Eu tentei passar isso dentro do curso. Tá? Então, se você está sério nessa coisa de mixar, vale muito a pena. Só que assim, só adquire o curso se você quiser estudar, porque tem muito material, é muita coisa mesmo. Tá? É tudo registrado em tempo real e tudo mais. Tá? Quero falar também, se você quiser que eu mixe a sua música, entre em contato pelo WhatsApp, tá? Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, deixa na descrição tanto do curso quanto dessa coisa de mixagem. Esqueça que eu mixe e masterize seu trabalho, entre em contato. E se você quiser uma consultoria comigo também, eu faço consultorias online, tá? Consultoria de 1 hora de duração, onde eu vou ouvir o teu trabalho, eu consigo mexer na tua máquina a partir da minha e tudo mais, e te passar alterações que você pode fazer para melhorar o seu resultado. Tá? Essas consultorias eu indico para quem já está um pouco mais avançado. Se você já mixa, tem bons resultados, está conseguindo um resultado legal, mas está faltando aquilo lá para chegar onde você quer, é para você essa consultoria. Tá bom? Então a gente se vê na semana que vem falando sobre automação. Valeu, abração.